O Brasil, ele já é o celeiro do mundo, mas ele pode ser o supermercado do mundo. Sim. Qual que é a diferença do celeiro para o supermercado? O celeiro, ele vende commodity. O supermercado, ele já vende um produto com valor agregado, já beneficiado. E a gente ainda tem um caminho de crescimento econômico e social no Brasil dessa segunda etapa. E o social, ele também está inserido no agro, né? A gente viu uma pesquisa recente aí do PIB, né, dos municípios que são municípios mais de agronegócio, Sim, o quanto ele é maior do que os outros. com né? certeza. Porque você tem um desenvolvimento absurdo da população urbana que está inserida nessa cadeia, desde o serviço ou da logística, qualquer que seja. Olá, sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um NHCast, diretamente aqui dos estúdios da New Holland, em um momento especial que é os 50 anos da New Holland aqui no Brasil. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para você que é produtor, para você que está na cidade, que é a conexão campo-cidade. E nada melhor do que isso, trazer caras que entendem desse assunto, que é aqui o Zapa, né? O Zapa que vem da Associação Brasileira de Agronegócio. Ele que está trabalhando nessa frente de comunicação através disso. E o Márcio Contreras, que ele é diretor de marketing aqui da New Holland na América Latina. Então, o pessoal tem um conteúdo preparado, pronto aqui, entende disso aqui. Vamos trazer números hoje, né, pessoal? Vamos trazer números, informações, vamos contar aí umas histórias. Aí fica bom. Então você não perca essa chamada aqui, acompanhe lá no YouTube, deixe seu comentário, pergunte se precisar e também nas redes sociais. Pessoal, seja bem-vindo então aqui ao NHCast, é uma honra para mim estar com vocês, mas para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso produtor, para você que está acompanhando, conhecer um pouquinho mais. Seja bem-vindo. Márcio, se quiser começar? Boa tarde, Lucas, Zapa, nossos amigos, parceiros que estão nos assistindo. Sou Márcio Contreras, eu sou diretor de marketing da New Holland para a América Latina. E esse tema, além de hoje eu estar inserido no agro, a conexão campo-agro, ele tem um pouco a ver com a minha história também. Nasci em São Paulo, capital, vivi metade da minha vida ali dentro da cidade, no coração de São Paulo, e a outra metade eu mudei para o Mato Grosso, aí eu comecei a trabalhar no agro, me envolvi, me apaixonei. Olha só, então você entrou de cabeça mesmo, né, Zapa? Esse aí não tem como escapar, né? Foi pro Mato Grosso ali, é agro na certa, né? Beia. Boa tarde aí, pessoal. Paulo Zapa falando, eu sou gerente de comunicação da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Também tenho uma experiência de vida no agro, apesar de ser da cidade, mas aquelas avós que moravam no interior, aí você ia passar final de semana, ia passar férias, aí você ia aprender a apartar bezerro, aí você tinha que ir lá pro campo para ajudar a colher, comer goiaba com bicho, sabe aquelas histórias que quem é da cidade não sabe. Sim. Aí você chega no campo, você é obrigado a saber. E aí você começa a entender a conexão do campo, da natureza, com o meio urbano e vice-versa, né? Como as pessoas urbanas se comportam quando estão no agronegócio, como elas fazem parte também do negócio, né? Então é super interessante e acho que é muito oportuno a gente conversar sobre isso aqui hoje. Por isso que é uma grande conexão, né? Quando a gente vai falar dessa conexão, a gente sempre pega inicialmente, começando pelos números, né? O agro representa tantos % do PIB do agronegócio, né? E tudo mais. Mas como que isso impacta hoje, Zapa, na cidade, no pessoal lá que está no urbano, que está vivenciando, que come todo dia? Como que isso impacta na vida dele, toda essa proporção que o agronegócio representa na economia nacional? Eu acho que é importante, o Márcio colocou bem a questão da gente destacar o trabalho do produtor rural, né? Obviamente, a cadeia do agronegócio era composta por várias fases, né? Antes da porteira, você tem desde a semente, depois você tem todo o trabalho que acontece ali de produção agrícola, e depois você tem todo o serviço, beneficiamento, você tem as indústrias, você tem a logística, você vai ter os próprios serviços, né, que são dedicados ao agro, serviços às vezes que a gente não presta atenção, mas você tem às vezes um trabalho de jurídico específico para o negócio, crédito financeiro. Então, assim, é uma cadeia muito longa, bastante complexa, e aí, assim, se completa muito, né? O urbano e o agro tem uma conexão muito grande. Hoje, a gente levantou uns números aqui mais atualizados, do CPEA, da Exalc, são mais de 28 milhões de pessoas
que atuam dentro da cadeia do agronegócio. Então, de antes da porteira até o final. Nós estamos falando de 26% da população brasileira. E se a gente for contabilizar os indiretos, tem programador, tem prestador de serviço, fornecimento, né, de matéria-prima básica, muitas vezes, que utilizo, é muita gente envolvida. Então, o Lucas, é um setor que é o próprio Brasil. A gente não tem como desconectar isso. Fala assim, o agro, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui com o Márcio. O agro, ele carrega o Brasil. Não é que o agro carrega o Brasil. O agro, ele é o Brasil. Se você mora no Brasil, se você come no Brasil, se você... tudo que você faz... A gente estava falando de uma empresa outro dia de conexões, tubos e conexões, coisas mais voltadas para construção civil. Tem produtos específicos para irrigação agrícola. Então, assim, vai muito além do que a gente imagina. E o agro faz parte disso. Então, a conexão ela já está feita. Se você é brasileiro, meu amigo, você está no agro. Está no agro. E o legal disso, né, Zapa, a população já está mais consciente, né? O fato de você chegar hoje na rua e perguntar o que o agro representa mais ou menos no PIB brasileiro. A maioria das pessoas vai chutar um número ali próximo, né, entre 20% e 25%, porque ouve direto no jornal, ouve na mídia de forma geral, tem essa consciência. Lógico que tem muito ainda trabalho a ser feito para mostrar o protagonismo e a importância do agro para o desenvolvimento do Brasil ainda mais, mas eu acho que a gente já está no caminho, Lucas. Eu acho que nesse primeiro ponto, então, quando a gente foi falar, né, da economia principalmente, para o pessoal mais urbano, as oportunidades que o agronegócio pode oferecer, que ofereceram para nós todos aqui, né? Saímos da cidade, estamos aqui no agronegócio. E para o produtor, o pessoal que está no campo, envolvido com a cadeia, olha só como a gente também precisa de ajuda do povo do urbano, né? Para construir tudo isso aqui, toda essa estrutura, as fábricas, né, Márcio? Quantas pessoas que não é empregado nas fábricas de óleo, nas concessionárias? Eu não sei o número, talvez você saberia dizer para nós, mas a gente também precisa dessa colaboração, né? Sim, não, sem dúvida. É como o Zap falou antes, é uma interligação que é muito difícil de você mensurar. A gente fala 26% diretos, né, de pessoas empregadas. Na CNH, né, que é o grupo que a New Holland faz parte, são mais de 7 mil funcionários em 3 fábricas no Brasil. Diretamente, né? Mas a gente tem uma cadeia de fornecedores, a gente tem vários empregos sendo gerados que estão ali, a gente não consegue nem mensurar esse número. E muitos dependentes, né? O pessoal que às vezes é mais empregado, muitas vezes ele pode trocar e eventualmente trocar de setor. Mas quando a gente fala da cadeia primária, que é o produtor rural, a produção agropecuária, ele vive daquilo e o patrimônio dele está naquilo. Tá. A vida dele as oscilações que o agronegócio sofre de acordo com o mercado, clima, produção, tudo mais, ele sente na pele aquilo lá, né? Sim. A gente muitas vezes pode eventualmente trocar, o produtor não. Não tem opção. Como que é essa visão que a gente tem que ter, esse cuidado com o produtor rural também, porque ele hoje é o nosso carro-chefe do agronegócio nacional. Se você for ver os dados que a gente tem da própria economia dos 4 setores, a questão antes da porteira sofreu um baque ultimamente. A agroindústria vai crescendo num ritmo legal, mas a produção agropecuária ela é resiliente, ela é forte, né, Zapa? Fortíssima, e se você for analisar, a gente está falando de uma indústria a céu aberto, né? Você está suscetível a qualquer tipo de intempérie climática, né? A gente passou aí por problemas ano passado, Rio Grande do Sul, principalmente problemas das enchentes, que estão se recuperando até agora. Sim. Na tua região, lá no Mato Grosso, teve uma seca danada, e esse ano que a gente... nesse primeiro momento, né, a safra agora de 2025, aparentemente parece que a gente vai ter um ciclo um pouco mais normal. A gente aponta aqui para um recorde de safra de grãos que nunca, a Conab, que é responsável por essa projeção, na série histórica da Conab, a gente nunca projetou um número como esse aqui de mais de 330 milhões de toneladas de grãos. Mas você sabe que tem um pessoal que é para frente aí, assim, que eles ficam monitorando isso, né? Não tem lá em Curitiba um painel lá que monitora isso, Marcos? Sim, tem. A gente, como New Holland, a gente tem há alguns anos, não é de agora, né? A gente tem como missão mostrar esse protagonismo do agro. Então a gente tem várias campanhas para mostrar para quem é da cidade, não ver só o número ali que aparece no jornal, mas a gente mostrar em tempo real. Uma dessas campanhas a gente tem um totem, né, uma tela gigante
numa das principais vias ali de Curitiba, onde te mostra ali informações de safra, o que está acontecendo no agro brasileiro, justamente com essa missão de levar a informação para a cidade. Olha aí, né? Então, Importantíssimo. tá para frente já, nessa frente dos números. E hoje, Zapa, quando a gente fala da BAG, né? Qual que é o papel dela hoje para favorecer, principalmente o pessoal da cidade, mas também o próprio produtor, essa conscientização, né? Como é que a gente faz? Que é um desafio nosso hoje. É um desafio, talvez seja o maior desafio do setor. O Márcio já colocou isso de uma forma antecipada, que é assim, a comunicação ela já existe, o entendimento de muitas coisas que até pouco tempo atrás a gente não tinha, hoje nós temos, mas ainda existe um problema reputacional a se resolver, né? É muito maior do que comunicação, né? É um trabalho do dia a dia. A BAG hoje é a Associação Brasileira do Agronegócio, ela congrega aí cerca de 75 e 80 empresas associadas, em que você tem todos os elos da cadeia, como a gente comentou aqui. Tem desde da produção de insumos, de sementes, passando por empresa de produção, por tradings, pela agroindústria, por serviços, né? Os escritórios de advocacia, que tem trabalhos específicos na área de agro, empresas de financiamento e muita empresa, e aí eu acho que isso vai muito aqui ao encontro do que a gente está falando, de inovação. Sim. Tem muita gente de inovação e conectividade de olho no agro. Porque uma máquina dessa, não sei se o pessoal vai conseguir ver essas máquinas que estão aqui, é essencial você ter a conectividade no campo, né? Para trazer em termos sociais, que é você trazer informação para a pessoa, para o garoto estudar, né? Hoje em dia está tudo na internet, para o garoto estudar, para as pessoas poderem se comunicar, você precisa dessa conectividade, mas para trabalhar também. Então essa é uma questão que precisa ser resolvida e tem sido uma das principais pautas da BAG hoje, é trabalhar essa conectividade no campo. Legal. Sabe, desculpa te interromper, Lucas, mas eu vou pegar o gancho, que esse tema é um tema fundamental, essa questão de demanda, né, por capacitação, e a gente vê essa preocupação falando com o produtor, com o nosso cliente, que ele adquire uma máquina com toda a tecnologia, mas não tem, muitas vezes, a pessoa preparada. Então a gente, assim como a BAG também, a gente tem programas de educação para criar justamente para as pessoas que estão na cidade o interesse de trabalhar com agro nessa capacitação. Então só esse ano a gente estima a capacitação de 2.500 pessoas pelo Brasil todo, cursos gratuitos para preparar para a inovação, para trabalhar com as nossas máquinas, com drones, com softwares que a gente tem lançado, porque existe essa demanda, né? Para você ver, para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, como tá fácil para entender hoje como funciona esse mundo aqui de operação de máquinas, porque precisa-se de pessoas para trabalhar. Temos um episódio aqui falando de colheitas, onde os produtores estão levantando essa demanda, é difícil de conseguir pessoas para trabalhar. Sim. E a New Holland está trazendo tantos treinamentos, como eu descobri que tem muita facilidade de operação hoje em dia, com inteligência artificial e que já autorregula algumas máquinas, aí ficou um negócio muito interessante, dá uma olhadinha lá também. Então isso aí eu acho que o nosso papel, principalmente na comunicação, é criar facilidades para quem não tem esse conhecimento, e do outro lado eu sei que vocês estão fazendo algumas campanhas valorizando o produtor rural também. Sim. Né? Então, além desse coleitômetro que eu falei que a gente tem lá, que é um painel gigante que mostra a nossa safra, a gente faz campanhas, por exemplo, como na cidade de São Paulo, onde a gente projetava em prédios informações sobre o agro, mostrando, né, que o nosso produtor ele é um protagonista, dando continuidade a essa campanha, que não só a New Holland, tem várias empresas já fazendo muito bem isso, mostrando que o produtor ele é como se fosse eu brinco, né, um herói, que é isso que você falou, Zapa, são tantos riscos, clima, variação de câmbio, taxa de juros, que as pessoas não Falta de infraestrutura. Falta de infraestrutura, então é um negócio muito complexo, né, e a cada 6 anos, a gente tem 7 anos, um ciclo de baixa, seja climático, seja econômico. Então é uma variação que exige resiliência e muito amor, né, pelo agro. Acho que isso aí o próprio Lucas colocou, que o cara, a gente pode até mudar, né, de profissão. Agora o cara que é o produtor rural, que está ali na terra, cuidando da terra, que está produzindo alimento, e hoje o Brasil
talvez seja um dos maiores produtores aí, produtores e exportadores de alimento, né? Para o mercado doméstico, a gente atende super bem para fora, né? Esse cara tem uma paixão pelo negócio que a gente depende dele diariamente e a gente precisa entender isso, né? Então é muito ruim quando a gente desconecta, né? O produtor, né? Ou o agronegócio num canto e a cidade do outro. Não, tá todo mundo junto, tá, né? Você brincou aqui no começo, você já comeu hoje? Já comi, bem e paguei. Então assim, você tem toda uma cadeia funcionando, né? Então não adianta a gente, às vezes por alguma questão de falta de informação, principalmente, ter esse afastamento. E aí quando a gente, de novo voltando à questão da comunicação, quando a gente fala comunicação, é super importante ter campanhas de conscientização, mas assim, o principal é no dia a dia, na mensagem que a gente tem, né? Na hora de sentar no restaurante do lado de quem trabalha com você, na hora de você levar o teu filho para a escola, né? Entender como tudo isso funciona. Você falou em qualificação, a BAG tem alguns programas de qualificação, por exemplo, voltados para mulher, né? Existe uma academia de liderança, né, feminina ali do agronegócio. Então, assim, que você vai trabalhando para essas mulheres serem protagonistas. Porque, gente, ninguém cuida melhor das coisas do que mulher. É verdade. Não é? Desde o filho, do trabalho, da casa. O que a mulher se propor a fazer, vai ser bem feito. E se você pegar hoje o trabalho das mulheres no campo, na condução das propriedades, são os maiores exemplos. A gente tem um Prêmio Mulheres do Agro, que acaba premiando as melhores produtoras ali, e agora, dos últimos 2 anos, tem uma categoria de ciência também. Então, assim, são mulheres que trabalham como pesquisadoras, trazendo coisas para dentro do agro. Sim. Então, assim, é muito amplo, é muita gente, e é muito pequeno a gente dividir isso. E é muita oportunidade, sabe? Porque faz uns 3 anos que eu estou viajando muito pelo Brasil, visitando propriedades rurais. E o produtor, por ele estar sempre envolvido no campo, com as máquinas e tudo mais, ele ficou mais no operacional. E a esposa está assumindo a gestão financeira das propriedades. E fazendo muito bem, porque ela é mais dedicada, ela é mais empenhada, também está com o nome nos financiamentos, né? Então, tudo isso ajuda ela a estar no meio. E nesse episódio que nós fizemos sobre colheita, o produtor Fábio, lá de Goiás, um cara muito bom, ele citou que eles estão contratando muitas mulheres também para a operação das máquinas, porque elas cuidam mais. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, assim, para você que está acompanhando, é uma grande oportunidade de se inteirar. Treinamento tem incentivo, tem tudo, né? Tem programas educacionais, exatamente. Então, assim, é importantíssimo isso. Sim, e a New Holland tem essa preocupação também de dar esse protagonismo. Tem um programa que chama É Tempo de Mulher, onde a gente mostra as mulheres que estão na liderança, as mulheres que estão ao lado, que às vezes também não aparecem, mas tomam uma decisão. A gente, na New Holland, também tem incentivado cada vez mais, né, as mulheres na liderança, no protagonismo. Já tem, acho que mais de 40% da nossa equipe, de forma geral, do comercial e marketing de mulheres. Então, a mulher realmente faz uma diferença, e isso que você trouxe, Zapa. A mulher é mais detalhista, né? Lá em casa eu tenho 3 mulheres, né? Minha esposa, 2 filhas, e eu vejo isso, né? As mulheres têm, além de ter um perfil muito diferente, elas complementam, e principalmente no negócio. Exatamente. Agora, uma outra frente que me lembra bem, e o papel do agro do setor nacional foi importantíssimo, foi naquela época que nós tivemos a pandemia. Tudo parou, né? E o agro ali, firme e forte, teve que continuar. Não é porque quis. Tinha que continuar. Como que foi, principalmente numa visão mais institucional, né? Como é que a gente teve que agir? Porque parte das empresas, muitas vezes, nas cidades, nos grandes centros, teve que parar, mas o agro em si não podia parar. Como que foi esse momento para vocês? Porque a gente tem que, de um lado, incentivar, do outro lado, proteger. Sim. Foi um grande desafio também, né? Foi um quebra-cabeça, né? Sim. Eu acho que do lado da BAG, assim, até um pouco mais institucional, da entidade ter trabalhado diretamente com o governo, pedindo realmente para que o setor não parasse, e que tivesse esse olhar todo especial, porque a gente está falando de produção de alimento, cara. Não tem como você... Hoje eu não vou comer, hoje eu não vou produzir. Não existe. E o cara do campo, ele não tinha opção de parar. Né? A gente está falando muito dele ser apaixonado pelo que faz e não poder parar, né? Não vou mudar de profissão porque esse é o meu... Né? Não pode mesmo, Não né? existe. E não tinha como esse cara parar.
né? Essas pessoas pararem. Então, teve esse arranjo institucional, da entidade mais junto ao próprio governo, para que tivesse esse olhar mais detalhado e que entendesse que realmente a gente está falando de um setor muito prioritário. Sim, com certeza. Foi difícil aquela época, né? Falando como cadeia, né, de produção, foi extremamente complexo, né? Primeiro, a gente não sabia o que iria acontecer, né? Teve que parar tudo e de repente a gente como indústria pensou também, vamos ter que diminuir a nossa produção, como é que as nossas pessoas vão trabalhar, e do outro lado começou a aumentar a demanda na parte de alimentos, a preocupação, né, que vai faltar e tudo mais. Então começou a haver um aumento de demanda e a gente teve que literalmente montar uma operação de guerra, né, para poder trabalhar com segurança, cuidando da saúde das pessoas e poder, né, levar os nossos produtos para os produtores que não pararam, né? Então a cadeia do agro não parou, graças a Deus, né, nos alimentou por esse período, mas foi um momento bastante complexo. E de união também, né, por outro lado. Também, você vê assim, a gente tem sentido, acho que desde a época da pandemia, a gente tem sentido alguns efeitos até hoje, né? Até hoje. Até essa própria questão de preço, né, dos alimentos, a gente teve como ele colocou a cadeia, o Márcio colocou a cadeia, ela foi completamente desmontada. Então, assim, você tem uma série de questões ali que demora muito tempo. Ele falou em ciclos de 6 anos, né? A gente tá falando de quando a pandemia? 20, 21, Sim. Né? Então, assim, é super recente. E a gente tá tentando se ajustar até agora. Mas uma coisa é certa. O produtor ali, o homem do campo, a mulher do campo, eles não pararam, não. Não pararam, não, porque não podem, e talvez você nem saiba, mas a grande parte das propriedades rurais são familiares. Sim. São familiares, ou seja, não dá para sair embora e pedir a conta simplesmente de um dia para o outro. E o mais, quando esse produtor para, ele tem prejuízo por clima, tem problema de crédito, tem inúmeros outros problemas, ele tira da boca da família dele. Esse que é a dor maior, sabe? Ele trabalha duro, que já é complicado demais, dia, noite, faça chuva, faça sol. O pior é quando não faz chuva, né? Exato. Mas ele tira da boca da família dele. Então, assim, temos que também olhar, pensar com empatia para o produtor rural, né? E o produtor rural também precisar da ajuda do povo aqui da cidade. Mas vamos lá! A pandemia foi um grande momento, passou, complicadíssimo. Mas nós ainda temos, alguns estereótipos aí, assim, que o povo fala, volta e meia a gente escuta por aí, mas eu não como soja. Mas como assim? Então, é que o agro ele é muito maior do que só a soja, né? Você tem ali... Primeiro que você tem produtores rurais de todos os tamanhos e de todos os negócios, né? Você tem o familiar, você tem o orgânico, você tem as grandes corporações, você tem as grandes indústrias. Então, assim, é muito diversificado para você poder rotular, né? E é uma pena que às vezes a gente faça esse rótulo e volto a insistir, em que a gente às vezes seja pautado por informações que não são, né, verdadeiras, né? São informações atravessadas, tanto por um lado quanto por o outro, né? Porque a gente vive num momento de polarização, eu não vou nem entrar em questões políticas, mas é que tudo tá polarizado, né? Se você gosta de A, você não pode gostar de B. Então, assim, se eu gosto do cara do campo, eu não posso gostar da moça da capital. A gente tem que parar com isso, porque, assim, a gente tá conversando sobre isso aqui justamente porque todos precisam dessa integração. Tem que ter esse entendimento. Por isso que a BAG, quando tem as suas demandas mais transversais, fala transversais porque ela não é só da soja ou só do café, ela é bem maior para todo o agro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente acabou de lançar uma cartilha, né? Um posicionamento das principais demandas que o agro tem, o que está relacionado à inovação e à competitividade. Então, assim, é desde o cara que planta, mas também o cara que está na indústria, mas também o cara do serviço. O que essas pessoas elas estão buscando em termos de inovação? Aonde eles enxergam as maiores barreiras, os maiores desafios? E eu te falo, dentro da inovação, a sustentabilidade aparece como tema prioritário. Com certeza. Então, quando você olha para uma máquina dessa, que é embarcada uma tecnologia que a gente não faz ideia, o Márcio faz porque o Márcio trabalha no New Holland, né? A gente não conhece tudo ali. Mas, assim, é uma máquina que traz toda a produtividade eficiente
com a preservação. E esse é um DNA do Brasil. A gente tem terra, a gente tem clima, a gente tem gente, que é o mais importante, e disposição para fazer as coisas. E assim, nós temos legislações, nós temos diversas iniciativas que realmente impulsionam essa questão da produção eficiente de alimento e de energia, mas com a preservação. Perfeito. Total sentido, né, Márcio? Total sentido. E uma palavra que o Zapa falou que é fundamental é inovação. Né? Quando existe até um estereótipo, né? Quando você fala, pensa em campo, você não liga muito com inovação. Né? E não é só máquina. Quando você olha para as nossas máquinas aqui, é super tecnologia. Os produtores brasileiros, eles adoptam primeiro, né, a tecnologia, eles são mais abertos à inovação do que a maior parte do mundo de produtores. E não só de tecnologia de máquina, na forma de se fazer o plantio também. Uma coisa que mudou a nossa agricultura foi a gente conseguir inovar na plantação no cerrado, por exemplo. Sim. Isso é muito importante que o Márcio está falando, porque assim, na década de 70, nós éramos importadores de alimento. Né? Hoje, nós somos os maiores produtores e exportadores. E se você pegar a proporcionalidade do aumento da produção e a expansão de terra, ela não fecha a conta. Por quê? Porque a gente produz com mais eficiência graças à tecnologia. Exato. Legal que no ano de 98, eu estava olhando os números esses dias, 62% da produção de grãos no Brasil estava no arco sul do país. Hoje, 60% está no arco norte. Claro, tem escoamento, tem aumento de áreas ali do cerrado, principalmente genética, a Embrapa ajudou muito o Exor, né? E a gente conseguiu expandir isso, mas também por causa da inovação tecnológica. Porque se você acha que o grande produtor ele tem muita tecnologia porque ele é grande, o pequeno é porque ele precisa. Exato. É diferente, tá? Porque também é difícil ter mão de obra, também é difícil ter trabalhar custos, também está com problema climático, então ele está inovando com a tecnologia. Não porque ele quer, porque ele é bonito ou porque é prático. É porque ele precisa mesmo, senão ele não vai para frente. Então o produtor ele tem esse aspecto, ele é um empreendedor nato, né? Sim. Assim, ele gosta de inovar. Quando ele não inova dentro da própria propriedade, né? Que a gente conhece vários lá que eles fazem as próprias inovações, né? Quantas máquinas e implementos não foram inventadas pelos próprios produtores? Muito bem. Eu estive conversando com o pessoal aqui da New Holland que eles visitam os produtores, Zapa. Pega os problemas que tem no campo e as soluções é baseada naquilo lá. E depois traz de volta depois de um tempo, né? Tem um processo ali interno. Não, exato. Você estava falando aqui exatamente isso, né? Quando você disse assim, algumas soluções vêm do campo, eu diria para você que praticamente todas. Porque antes da gente lançar um produto, a gente vai ver a necessidade do problema. Quando a gente faz um projeto, a gente leva ele para o campo, analisa junto com os nossos clientes. Então a gente literalmente constrói em conjunto. E, Zapa, me ajuda agora numa questão aqui. Quando a gente fala, agora vamos falar para você, que é produtor rural, para você que está dentro do agronegócio, a gente parece às vezes que está muito se defendendo ou muitas vezes atacando. Como que a gente ameniza essa situação para estar do lado, amigo? Porque a gente é amigo de todo mundo da cidade também, né? É isso, acho que toda a construção dessa nossa conversa aqui, ela vai convergir para isso, né? Acho que o Márcio colocou isso talvez fora do ar aqui, que durante um tempo a gente precisava né, dessa ênfase maior, né, dessa defesa. Exato. Mas eu acho que isso, com o tempo, é muito natural que as coisas vão se ajustando, né? De novo, a gente ainda tem umas questões de polarização, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. Nem só no agro, né? Geral, futebol, política, religião, tudo que tem opostos, a gente vai ter esses polos, né, quentes, né? Então, assim, hoje, eu acho que, quando a gente fala de comunicação, é o nosso dia a dia, é a nossa conversa, não só falar para os nossos, né, não pregar para convertidos, igual a gente brincou aqui, mas sempre, tipo, né, no momento que a gente tem de levar isso para fora, você vai fazer um trabalho de comunicação fora, conversei com os caras da New Holland, a gente fez uma série de conteúdos, foi o cara da BAG, contou que as mulheres estão inseridas no agro, que existe a inovação, né, os números, acho que,
Isso é um trabalho de comunicação, é um trabalho reputacional, na verdade, né? E cabe a todos nós, todo mundo que está aqui no estúdio, todo mundo que está passeando pela feira, todo mundo que foi ver aquele trator da década de 70 ali, que é, cara, é demais, Acho que eu ia velho. chegar nesse ponto, Márcio. Como que as feiras contribuem para favorecer essa visão do agronegócio hoje? Contribui muito. Primeiro que é muito bonito você ver as famílias vindo para a feira, crianças, né? A gente fala a mudança de geração, como é que vai ser, mas você vê criança apaixonada, sobe no trator, sobe na colheitadeira, entende. E aqui a gente, como fabricante, faz um pouco desse trabalho nas feiras de levar essa educação, de mostrar a cadeia produtiva, de valorizar esse trabalho e mostrar as oportunidades que a gente tem também, né? Então a feira é, sem dúvida, né, as feiras, a gente tem várias feiras no Brasil, são pontos de contato campo-cidade extremamente importantes para a gente contar essa história e educar. Não é só o lado econômico, né? De maneira nenhuma. Conta aqui. Pô, a gente tava vendo os molequinhos brincando aqui no tratorzinho ali. Aham. Cara, isso é demais, entendeu? Essa inserção toda que a gente está comentando aqui, ela é muito natural. Então, assim, hoje é muito mais legal ele ter o tratorzinho, né, com a carretinha, para puxar. Provavelmente ele vai pegar um pouquinho de mato para pôr ali. Então, sabe, essas coisas elas vão acontecer de forma muito natural. Uhum. E essa é a comunicação, essa é a reputação que a gente quer, né? Que a gente... E o legal, eu fui antes comprar uma bota aqui na loja da New Holland ali. Tinha fila, gente. Uma fila. Eu falei, eu tenho compromisso agora, eu vou ter que sair. Por quê? Porque tá criando-se fãs já, né? E com esses fãs, às vezes eles não são produtores rurais, talvez não virão a ser. Mas eles podem ser operadores no futuro, podem ser bons colaboradores. É o povo que já tá apaixonado e quer no futuro, muitos jovens, né? Sempre E fazer parte disso, né? Exato. O agronegócio tá de porta aberta, né, Zá? Exato, e assim, acho que é mais uma coisa muito oportuna. Porque assim, a New Holland não faz só a máquina. É muito mais. Todo o valor agregado que isso traz, né? Então você colocou. Não é que o cara gosta de inovação, ele é obrigado a ter inovação, né? Porque se ele não tiver uma máquina dessa, ele não vai conseguir colher, às vezes num determinado momento, né? A gente falou rapidamente aqui de infraestrutura. Mas você tendo, por exemplo, uma indústria a céu aberto, igual é o agronegócio, com a falta de armazenagem que o produtor tem na fazenda, ele é obrigado a vender a hora que ele produz, ele não consegue negociar, né? Então, ele não vai conseguir vender no melhor momento para ele. Sim. Então, além de todas as intempéries, de ser uma indústria a céu aberto, você tem essa questão econômica do produtor, que o produtor sofre ali no dia a dia, porque ele não consegue estocar. Vou segurar uma semana para ver se melhora o câmbio, ou para ver se melhora algum outro índice para eu vender melhor. Aham. Não, ele tem que vender o que está pronto. Exatamente. E outro ponto que eu tava pensando aqui, né, Márcio? O produtor, muitas vezes, existe um estereótipo de quanto mais máquina ele colocar, mais tecnologia, tá tirando emprego. Mas pensa bem, quem que tá programando, né? Sim. Quem que tá desenvolvendo? Quem que Seria tá pensando, né, sim. Perfil, né? Você está falando que a gente está precisando de mão de obra. É, Por isso a gente exatamente. cria esses treinamentos para capacitar pessoas. Então muda a forma de trabalhar e demanda mais pessoas trabalhando. Tanto diretamente como indiretamente. Indiretamente, antes da porteira, depois da porteira. Então nós precisamos de gente no agronegócio, vem ajudar nós. Tem treinamentos, a BAD está aqui à disposição também com programas, né, para ajudar. Assim, o agronegócio é o nosso carro-chefe hoje no Brasil. Quem tá de fora é que tá perdendo, né, gente? Exato, é isso que a gente falou. O Brasil é agro. Se você é brasileiro, você convive com o agro, inevitavelmente. E existe aí uma oportunidade muito grande. Eu sempre digo, né? O Brasil ele já é o celeiro do mundo, mas ele pode ser o supermercado do mundo. Sim. Qual que é a diferença do celeiro para o supermercado? O celeiro ele vende commodity. O supermercado ele já vende um produto com valor agregado, já beneficiado. E a gente ainda tem um caminho de crescimento econômico e social no Brasil dessa segunda etapa. Lógico que é extremamente importante, vai continuar sendo a exportação de commodity, mas à medida que a gente começar a beneficiar, muita gente não sabe que da soja a gente tem vários derivados que vão trazem um valor agregado para área médica, farmacêutica, cosmético, Ração animal, que podem gerar mais empregos. Exato. Biocombustível, que é o tema do momento. Então a gente tem ainda uma segunda etapa de beneficiamento que a gente nem começou. Então o impacto do agro para essa evolução de crescimento
de qualidade de educação do brasileiro está só começando. O social realmente é muito importante e o social ele também está inserido no agro, né? A gente viu uma pesquisa recente aí do PIB, né, dos municípios que são municípios mais de agronegócio, Sim, o quanto ele é maior do que os outros. com né? certeza. Porque você tem um desenvolvimento absurdo que da população urbana Uhum. que está inserida nessa cadeia, desde o serviço ou da logística, qualquer que seja. Então, assim, isso já acontece. É só a gente abrir o olho, ter calma e deixar seguir. E essa visão de aprimoramento da matéria-prima internamente, né? Eu venho de um local privilegiado, eu venho do oeste do Paraná, Zapa. Então ali nós temos muitas cooperativas, né? E agora está saindo muitas esmagadoras de soja que antes exportavam grão, agora elas já utilizam o farelo para animais, suínos, peixe, frango de corte. E se precisar exporta o farelo já. Tudo isso gerando emprego. A própria cadeia, né, de proteína animal, que ela é integrada com frango, peixe, suíno, ela é muito forte para isso daí. Geração de óleo. Aí nós temos agora, né, saindo algumas usinas de etanol de milho. Tudo isso a gente está abraçando a nossa própria produção, gerando mais valor dentro de casa, né? Exatamente. Excepcional. E gerando mais emprego ainda. Desemprego e graças muito realmente à tecnologia e inovação, né? O milho é um exemplo muito prático disso, né? Hoje o etanol de milho já está ali equilibrado com o etanol de cana, Sim, né? Em termos de sim. produção, se não tiver maior até. Então, assim, era uma coisa que você não olhava, sei lá, 10 anos, Pouquíssimo tempo atrás. pouquíssimo tempo. Né? A soja, a gente, soja exportada, mas tem todos os coprodutos da soja. E outro estudo recente que a gente viu, a partir do momento em que você processa mais soja, que você acaba produzindo mais subprodutos, coprodutos, na verdade, como o farelo, que é para ração animal, você tem uma melhora no preço da ração animal, então você tem uma melhora no preço do alimento. Né? Então, assim, é uma cadeia muito integrada, ela é muito complexa, mas ela é muito integrada. Isso é bom. Então, assim, exatamente. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento, né? E assim, na visão de vocês têm uma experiência muito rica nisso. Agora um pouco de cada um, né? Os últimos 15 anos aí, vamos pegar 2010, não é muito longe, 2010. Quanto que evoluiu em questão de genética, manejo, produtividade, tudo isso e o desenvolvimento tecnológico nas máquinas também, né? Eu acho que se o Zapa quiser começar isso, porque a gente, quando eu conheci o agronegócio um pouco mais, começando a ter maturidade, era ali para 2010, era um mundo. Mudou totalmente e agora nós estamos vivendo essa visão. A gente não está falando de futuro aqui, a gente está falando do presente. O já Né? Como é que era esse desenvolvimento para você? Porque aconteceu muita coisa, né, Zapa? Então, aconteceu muita coisa. Eu tive uma passagem bem grande assim na indústria da cana, né? Acompanhei aí durante quase 10 anos pela associação da cana. Então, assim, a gente viu essa evolução, ela é muito nítida. E de novo, assim, batendo de novo na tecla da inovação, de maior eficiência, né? De acesso à informação, de qualificação da mão de obra, né? Porque hoje você não tem mais, não deveria, o cortador de cana lá, o cara que, né, que às vezes, o safrista, né, que a gente chamava. Hoje, esse cara, essa pessoa, ela tá apta a outras funções dentro da fazenda. E existem os cursos de qualificação, como o Márcio colocou, para saber operar uma máquina dessa. Então ele deixa de ser o cortador para ser um mecânico. Exato. Né? Para ser uma pessoa qualificada a operar uma máquina aí de milhões, dependendo do tamanho dela. Brinquei esses dias em outro podcast aqui que às vezes o operador muito experiente ele tem uma experiência para um mundo que não existe mais. Tem que se A reinventar, né? atualização E quando a gente fala de tecnologia, então mudou tudo, né? mudou tudo. E aí você estava perguntando o que mudou de 10, 15 anos atrás. Mudou tudo. Né? E essa mudança ela é vista, você pegar 10, 15 anos atrás, a nossa produção de grãos praticamente dobrou no Brasil. Praticamente. Você falar de dobrar uma produção é muita coisa. Então, é inovação, mas que traz junto com ela muito resultado. E esse dobrar a produção é gerar emprego, é aumentar o PIB, melhorar a qualidade de vida da população do Brasil. Então, a gente vê que teve uma evolução gigantesca, mas a gente olhando para frente, eu não sei te dizer daqui 2 anos como é que vai ser. Porque há 2 anos atrás a gente não falava de drone fazendo pulverização. Hoje a gente já tem aqui no nosso stand. Então a tecnologia, ela é exponencial, né?
Com certeza. E acho que o grande segredo é assim, estar atento a tudo que está acontecendo, estar preparado para isso, mas a gente tem que sempre ouvir quem já passou por isso, né? E eu acho que o exemplo, de novo, voltando porque eu fiquei impressionado de ver um trator da década de 70. Se não tem um trator da década de 70 lá funcionando, a gente não ia chegar nas máquinas que a gente tem Fica aqui hoje. difícil de saber a diferença, né? Então, assim, vamos. A gente brinca, vamos ouvir o mais velho, né? O cara que olha e fala, vai chover. Esse cara já passou por tudo, meu. Sim. Né? Aham. Hoje a gente tem que estar preparado para levar isso adiante. Mas essa sabedoria e o produtor é uma pessoa muito sábia, Sim. né? Essas pessoas do campo são muito sábias, porque eles estão na natureza. A natureza ensina isso, né? E, de novo, a produção eficiente com a preservação, é isso que está acontecendo. Hoje a gente fala muito de análise de dados, né? Quando fala tecnologia. O produtor sempre analisou dados. Sempre. Só que de uma maneira mais natural. Diferente, exato. Ele era inovador, mas Só foi Só pezinho de pão ali, ó. exato. Não tava ali. Semente. Chegou onde a gente tá hoje, né? Uhum. Isso aí. O cara tá de parabéns. Então, essa é a ideia que a gente queria passar, que não existe só uma conexão, né, pessoal? Existe uma ligação real, em tempo real. Não tem o nosso lado, não tem o lado pessoal da cidade. Acho que a gente se ajuda mutuamente. Eu acho que essa é a mensagem, né, que gostaríamos de passar. Pudesse falar, você que tá mais na cidade, você tá perto da fábrica, né? Em Curitiba. O que você diria para esse povo mais urbano sobre essa conexão nossa com o agro? Eu acho que a gente já evoluiu bastante, né? E graças a essa comunicação que a gente, como New Holland, tenta fazer junto com outras empresas, mas eu diria que o que o Zappa falou aqui, não existe essa separação. Existe uma integração cada vez maior e eu acho que o brasileiro ele já tem orgulho do agro. Então ele mora na cidade, mas ele está dentro do agro. E Zappa, para o nosso amigo produtor. Desistir não é uma opção, né? Então tem que continuar fazendo o que está sendo feito, bem feito, por sinal, né? A gente tem de novo, uma melhoria aí de qualidade dos serviços, dos processos produtivos, dos produtos, dos serviços. E isso está sempre em evolução e o produtor é responsável por isso, né? Ele que está ali pondo a mão na terra ali no dia a dia, está virando semente. Então acho que o caminho é esse. E como eu falei, é só a gente ter paciência, esperar as coisas se ajustarem e jamais parar, né? Exatamente. É por isso que a New Holland está sempre com você. Seja no campo, seja na cidade, tem oportunidade para todo mundo. E fazendo 50 anos de Brasil agora, né? Não é de hoje que tem chance para você participar, seja na produção, seja na construção de todo esse mundo do agronegócio aqui, ser antes ou depois da porteira. Então acompanhe o nosso canal, fique por dentro, deixe seu like aqui se você gostou e mande para um amigo. Um grande abraço, até a próxima.